O nosso palestrante da noite de hoje é o senhor César Reis, que além de palestrante espírita, é diretor, presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira, autor de livros sobre evangelização na infância e ex-presidente do Lar Fabiano de Cristo, no estado de Rio de Janeiro, o qual abordará o tema O Cristo como Consolador. Por favor, senhor César Reis, a tribuna é sua. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Permaneça conosco a paz de Jesus. Na verdade, esse encontro nosso tem um significado muito especial para nós. Eu sou muito profundamente agradecido à direção dessa instituição que nos convidou para estarmos aqui. Na verdade, é uma grande celebração, um grande encontro de corações, um momento assim em que nós sentimos a presença extraordinária de inúmeros benfeitores que nos trazem harmonia, equilíbrio e paz. Nós queríamos muito que nesse momento, ao estudarmos este capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós entendêssemos, primeiro, que é um capítulo curto, pequeno, mas de grande profundidade e de grande dificuldade para a nossa melhor compreensão. Porque nós somos ainda muito, muito pequeninos e não somos capazes de entender muitas coisas que estão ali. Eu estava vendo nossos irmãos cantando, estava pensando quanto tempo nós levamos para aprender a cantar. Quanto tempo nós levamos para aprender a cantar juntos, acasalando as vozes, integrando as harmonias. Quanto tempo? Quando nós falamos do Cristo Consolador, quando nós falamos de Jesus, o Espírito de verdade, vamos recordar que a nossa terra, quando começou, há muito tempo, 4,5 bilhões de anos, isso aqui era um conjunto de gases incandescentes, 4,5 bilhões de anos. Naquela época, Jesus já estava por aqui. Ele recebeu de Deus, nosso Pai, a incumbência de organizar a natureza da Terra, para que esse planeta pudesse um dia receber espíritos individualizados, que iriam construir a sua trajetória para alcançarem a perfeição relativa junto do Pai. 4,5 bilhões de anos. E Jesus, com a sua sabedoria, naquela época já era um espírito celestial. Vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4, quando Allan Kardec nos mostra assim uma hierarquia dos mundos, sendo que os mundos inicialmente são mundos primitivos, das primeiras encarnações. Depois vem os mundos de provas e de expiações, como esse que nós vivemos aqui, onde o mal ainda predomina. Depois vem outro tempo, chamado da regeneração, onde o bem começa a tomar conta do coração dos homens, do entendimento dos homens. Felizmente não para por aí, porque depois vem os mundos felizes, onde o bem já tomou conta do coração dos homens. E aí é uma vida completamente diferente do que nós temos aqui. Mas ainda não para por aí, explica Kardec. Porque acima disso vêm os espíritos que habitam os mundos celestes. Digo aos meus irmãos que nós não temos a menor condição de avaliar como é que são esses espíritos celestes. Eles estão tão próximos da divindade, não oferecem nenhum obstáculo à livre manifestação da vontade divina. São aqueles que podem dizer que fazem uma unidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim.
Porque a realidade profunda dessas criaturas é o Pai. Nenhum obstáculo, nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade. Porque a integração dessas criaturas com o Pai é perfeita. E Jesus, há 4,5 bilhões de anos, já era um Espírito celeste. Já sabia tudo que o Pai queria e recebeu de Deus, nosso Pai, a incumbência de organizar a natureza da Terra. O primeiro trabalho, é claro, não fez isso sozinho. Havia uma pleia de trabalhadores de nível celestial trabalhando junto com ele, mas sob a orientação dele. E ali, a primeira questão foi resolver a problemática da intimidade do átomo. Colocar assim o núcleo central, emitindo vibrações para toda a estrutura eletrônica periférica e fazendo com que cada um daqueles componentes da estrutura eletrônica periférica emitisse vibrações em favor do núcleo central. Aliás, essa é a primeira lição da natureza. Nós todos sabemos que o átomo é um prodígio de equilíbrio. Mas quando os cientistas do nosso século se debruçaram sobre a intimidade do átomo, perguntaram: por que o átomo é tão equilibrado? Por que é tão difícil romper o equilíbrio do átomo? E acabaram descobrindo. É porque o núcleo central está emitindo vibrações em favor da estrutura eletrônica periférica. E cada um dos elementos dessa estrutura eletrônica periférica está emitindo vibrações para o núcleo central. É dessa mutualidade, dessa entrega de uns para com os outros, que Jesus nos oferece a primeira lição do mundo natural. O equilíbrio, que é muito difícil de romper. O equilíbrio surge num processo integrado de doação, de reciprocidade. Quem sabe, um dia a humanidade vai entender, 4,5 bilhões de anos disso depois, que nós somos como se fôssemos átomos desse grande organismo que é a humanidade. E para que toda essa estrutura esteja equilibrada, é preciso que nós, átomos, estejamos harmonicamente oferecendo o nosso equilíbrio para esse grande todo. É a primeira lição que Jesus nos oferece. Esse é o Cristo cósmico. Difícil de se compreender. Mas, durante muito tempo, depois que aparecem os primeiros átomos, mais ou menos uns 700 milhões de anos, é muito tempo, a organização começa a funcionar um pouco mais daquela nuvem gasosa incandescente inicial. Agora os átomos começam a se juntar. E aí nós temos o oxigênio, nós temos o hidrogênio, nós temos o cloro, nós temos o boro, e todos esses átomos começam a se organizar e vai surgindo o mundo material. 700 anos depois, 700 milhões de anos depois, começa a haver condições efetivas para o surgimento da vida na Terra, o princípio vital. Enquanto a condição naquela estrutura atômica agora bastante desenvolvida para que as primeiras células, as primeiras moléculas possam surgir. É muito interessante, porque é uma célula que se divide em 2, depois em 4, depois em 8, depois em 16, em 32, 64, 128, 256, e vai por aí afora, se dividindo cada vez, se tornando cada vez mais complexa e cada vez mais solidárias. A vida que aparece de uma célula. Hoje nós temos assim as árvores maravilhosas, temos os animais magníficos, temos essa vida toda de que nos falou a música. As flores estão brotando. É por causa disso. Isso tem uma idade e Jesus já estava no comando dessas coisas há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, para que nós pudéssemos ter hoje esse ar que nós respiramos, esse mar maravilhoso, lindo, com esses verdes, muitos verdes que temos aqui. As flores de todas as cores, os animais, os cânticos. Quanto tempo se passou. Vamos dar um salto, porque o nosso tempo passa. Na verdade, assim de 6 a 8 milhões de anos atrás, seguindo as orientações de Jesus, os Espíritos providenciaram para que pudesse haver aquela separação dos macacoides dos humanoides. Os antropóides começam a aparecer na face da Terra, começam a se desenvolver. E eles crescem, se desenvolvem mais rapidamente, cada vez mais, se dissociando da estrutura meramente animal. Os primeiros conceitos de família começam a aparecer já nessa ocasião.
500 mil anos atrás, o que nós chamamos hoje de Europa, já estava densamente povoada pelos neandertais. E eles já têm uma estrutura semelhante a uma família primitiva. Eles já trabalham com pedras, eles já fazem ferramentas, instrumentos, eles já pegam os ramos das árvores e transformam em flechas que eles podem arremetar. Pegam os ossos dos animais e transformam em setas que eles podem lançar longe. Se tornam exímios caçadores. Olha a inteligência se desenvolvendo, a relação se desenvolvendo. A fala começa a aparecer de maneira muito, muito primitiva. Mas aí, Jesus já estava aí, 500 mil anos atrás. Já estava há muito mais tempo conduzindo todo esse processo. Como é que nós podemos imaginar esse Cristo que agora aparece como o Consolador? 300 mil anos atrás, o ser humano que está surgindo para a humanidade já começa a dominar o fogo. Há 200 mil anos atrás, o Homo sapiens, que somos nós, o sapiens sapiens, se dissocia de toda essa estrutura e toma conta da humanidade na Terra e começa a sua trajetória. 70 mil anos atrás, esse conjunto está ali no centro da África, começa a subir, vai para o norte, depois vai para o leste. Há 45 mil anos atrás, esse grupo já está na Austrália. E Jesus está conduzindo essas coisas com aqueles obreiros todos. Isso tem um sentido, tem um significado. Há uma ordem de Deus, nosso Pai. Aqueles espíritos estão começando as suas encarnações. Primitivos espíritos, naquele mundo ainda primitivo. Daqui a pouco eles vão cada vez ser capazes de tomar suas decisões, usar o livre-arbítrio, ultrapassar o instinto, chegar às condições de inteligência, desenvolver um conhecimento, uma relação de profundidade, de essência. E aí o mundo vai crescer, vai se desenvolver, a natureza será cada vez melhor e mais bonita, mais bela, e o ser humano cada vez mais capaz. Há 34 mil anos atrás, o ser humano que agora está na Europa, no sul da França, já entra nas cavernas e lá no fundo das cavernas ele pinta pinturas incríveis que foram encontradas por nós. Pinturas que têm perspectiva, pinturas que têm a entrada da luz e a chegada da sombra, pinturas que têm tridimensionalidade, 34 mil anos. Aquele sentimento da arte começa a desabrochar cada vez mais, o belo. A arte é o belo, abrindo condições para que um dia o bem possa chegar. É Jesus, é o Consolador, para que um dia o bem possa chegar e tomar conta da terra. Aquelas criaturas iniciando sua trajetória, elas possam realmente aderir ao bem. E a arte é um caminho magnífico. 34 mil anos. O homem de Cro-Magnon está pintando, está fazendo solenidades para enterrar os seus mortos, de respeito. Começa a surgir o bruxoleio daquilo que será a religião. Interessante a ideia. A religião tem quatro estruturas. Primeiro, essa preocupação com a divindade, com Deus, os muitos deuses. Depois, o que acontece depois que a gente morre, nesse mundo dos espíritos? Então, as religiões pensam nisso. Depois, há uma regra, uma normativa que as pessoas têm que se submeter. E depois há um julgamento. Olha, isso está nos egípcios, isso está lá entre os hindus, isso está entre os hebreus, está por toda parte. Muitos séculos, milênios depois. Quando você olha o livro dos Espíritos, é muito interessante, tem 4 partes. A primeira parte é exatamente a questão de Deus. Um Deus colocado de maneira muito diferente de tudo, a causa primeira de todas as coisas. A segunda parte estuda o livro dos Espíritos, estuda a vida dos Espíritos, o que acontece depois da morte. A terceira parte é a legislação, as leis morais, que um dia nós vamos aprender efetivamente. E a quarta parte trata das recompensas, dos benefícios, dos sofrimentos, aquilo que acontece. O livro dos Espíritos é uma religião perfeita que está colocada aí, muito avançada ainda para a nossa compreensão. Depois os homens começam a subir as alturas do Himalaia, vão vencendo os grandes planaltos da Mongólia, da China, chegam na Sibéria. Nesses anos todos, milhares de anos, aquela criatura que saiu lá do interior da África com um tipo de pele, com um tipo de cabelo, com um tipo de formação orgânica, ela vai se submetendo a anos e anos e séculos de gelo,
Anos e anos, século e século de pó. Anos e anos, séculos e séculos de calor. E a estrutura da pele se modifica. A estrutura do rosto se modifica, os cabelos se modificam. Mas somos nós. Aquelas criaturas que há 200 mil anos começamos nossa trajetória. Há 70 mil anos saímos do interior da África. Somos nós. É Jesus. Está comandando todo esse processo. Chegamos lá na Sibéria. E vamos avançando agora em direção ao oeste. Chegamos lá, onde a Sibéria se encontra com o Alasca. Naquela época era possível passar. E vimos descendo, passamos pelo Alasca, passamos pelo Canadá. É o homem caçador, é o homem nômade, cultivando seus primeiros animais, os seus primeiros grupos familiares, as primeiras equipes humanas, os primeiros conceitos, os primeiros valores, as primeiras éticas, as primeiras estruturas morais. Estão nascendo, é o homem primitivo, as primeiras encarnações do homem. Há uns 16 mil anos, nós já estamos povoando as Américas, que vai ser mais tarde a maior. Há 12 mil anos acontece um fato extraordinário. Descobrimos que não precisávamos ficar andando de um lado para outro para pegar comida, alimento. Não. Nós podíamos cavar o chão e jogar as sementes. E surge a agricultura. Então, aí nós podemos nos fixar perto dos rios, onde tem água. Nós podemos plantar e colher e nos alimentar. Podemos construir as nossas primeiras casas. Podemos ter os nossos grupos familiares mais próximos. Podemos organizar as tribos. E vem os xamãs, e vem os feiticeiros, e vem os médiuns, né, participando dessa estrutura toda. É Jesus comandando tudo isso. Mas quando chega nesse momento em que eu estou plantando, eu tenho aqui as minhas terras, estou plantando, estou vendo as tuas terras e aquilo que você planta. Eu verifico que lá as coisas são melhores do que as minhas. E aí aparece a ambição, a vontade de ter a coisa do outro. E aparece aquela coisa do domínio, do poder, do mando. Eu saio de noite das minhas terras enquanto o outro está dormindo e vou lá e conquisto tudo. E prendo, escravizo e mata. 12 mil anos. Inicia-se a era das provas e das expiações, que é o mal. Aquela ânsia do poder, do domínio, do mando. O mal se assenhoreia do coração dos homens, da inteligência do homem. E ele começa a usar a sua inteligência para criar ferramentas cada vez mais sofisticadas, armas cada vez mais sofisticadas. E ele começa a agredir. Daqui a pouco, há 7 mil anos atrás, veja como nós estamos andando. Há 7 mil anos atrás já existem imperadores, reis, dominadores, exércitos. 7 mil anos atrás. E é essa estrutura que nós conhecemos tão bem, né? Que veio organizando aí uma história de guerras, história de fratricidas, de matança, de ignomínia. E Jesus sempre mandou os seus seguidores, né? Então, lá atrás nós vamos falar em Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, lá no Egito, né? Lançando as bases da religião egípcia. Nós vemos assim, na Índia, aparecem lá os orientadores. Na China aparecem os orientadores. No Oriente Médio aparecem os orientadores. Em toda parte. Jesus vai mandando as pessoas. Mas as revelações vêm a partir de uma pessoa. O seu entendimento, a sua estrutura e os seguidores que ficam em torno dele. E essas coisas não funcionaram bem. Quando você fala na doutrina espírita, você não tem uma pessoa que deu. Na verdade, vários médiuns, vários espíritos foram encaminhados para trazer aquela revelação, uma nova revelação, diferente de tudo que aconteceu até hoje. É Jesus encaminhando essas coisas, para que nós tivéssemos, afinal, muito tempo depois, até que Ele esteve aqui entre nós pessoalmente, condoído da nossa tragédia, da nossa ignorância, da maldade em que nós caíamos a todos os dias. Ele vem e traz aquela mensagem de paz, de perdão, de tolerância, de solidariedade, de amor. E aí nós vemos esse capítulo fantástico do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz que é o fardo leve. Vem. Ele chama, Jesus chama as pessoas e vai receber o coração, aquele coração. Nós não podemos imaginar que coração é esse, desse Espírito Celeste, não podemos imaginar. Mas é um coração gigantesco. Antes ele disse, os misericordiosos receberão misericórdia. Olha que palavra. A palavra misericórdia vem de miseri, é um verbo que significa distribuir.
E corcóis é coração. O misericordioso é aquele que distribui o seu coração. E o que ele diz lá no sermão? O misericordioso receberá misericórdia. Eu distribuo o meu pobre, pequeno, ínfimo, miserável coração, mas vou receber de um coração maior, melhor do que o meu, alguma coisa. É isso que é o misericordioso. É isso que ele prega. Distribua o teu coração, que pode não ser grandes coisas, mas você vai receber algo muito maior e melhor de um coração que é maior e melhor do que o teu. É isso. Mahatma Gandhi, quando viu essas coisas, disse: pode-se perder tudo, mas se ficar o sermão da montanha, nada se perdeu, que a partir daí toda a sociedade pode ser reorganizada, rearrumada, e muito melhor vai ficar se seguir o sermão da montanha. Nas bem-aventuranças, nós temos aquelas lições fundamentais que Jesus colocou para nós e que vai nos lembrar durante todo o tempo. Os puros de coração são aqueles que verão a Deus. Puro de coração, o Espírito Celestial é como Jesus, é um puro de coração. E ver, obviamente, não é um Deus físico, orgânico, biológico, somático, é um Deus amor. Porque os puros de coração, assintoticamente, vão se aproximar desse Deus amor, porque eles também são amor. E é isso que Jesus vem trazer. Mas o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então vale a pena. Que coisa é essa de fardo? É a regra, são as normas, a legislação, são os princípios que Jesus colocou com o sacrifício da própria vida, se entregou por amor. Uma vez nós fomos fazer uma palestra num presídio, lá em Bangu, no Rio de Janeiro. E aí nós falamos sobre as bodas de Caná. Porque as bodas de Caná, todo mundo conhece essa história, né? Jesus foi a um casamento e acabou o vinho, só tinha água. Ele transformou a água em vinho. Naquela época os casamentos levavam uma semana ou até mais. As pessoas vinham de longe. Os vizinhos, os mais próximos, já vinham e comiam as melhores comidas e bebiam os melhores vinhos. Os que chegavam depois era o que sobrava. E geralmente os vinhos da pior qualidade. Mas Jesus transformou aquelas pipas d'água em vinho. E as pessoas comentaram: poxa vida, sempre o melhor vinho é servido nos melhores dias, nos primeiros dias do casamento. Nós nunca tomamos um vinho tão bom quanto esse. E a nossa lição para nós é essa. Quando você convida Jesus para a sua vida, para a sua festa, para o seu casamento, para a sua realização, quando você convida Jesus, tudo na sua vida muda da água para o vinho. Nós estávamos falando dessa palestra lá no presídio de Bangu e havia um irmão nosso lá num canto. Ele vinha sempre naqueles domingos que a gente podia ir lá fazer essas pré-lições. Ele ficava calado lá no canto. Me diziam: ele é um homem perigoso, cuidado com ele, não se aproxima muito não. É um bandido terrível, cometeu crimes horrorosos, é o que o pessoal comentava. Mas ele nunca falava nada. Ele chegava sempre um pouquinho atrasado e saía logo que a gente terminava de falar, ia embora. Mas naquele dia, quando nós passamos por perto, ouvimos aquela voz forte: você acredita nisso? O que, meu irmão? Que quando a gente convida Jesus, as coisas mudam na nossa vida, da água para o vinho. É claro que eu acredito, senão eu não ia falar isso para vocês. Ele diz: mas até para um criminoso impenitente como eu? Ele diz: meu filho, você não é um criminoso, você cometeu transgressões. Você é um espírito. Você foi criado por Deus para a luz. No seu caminho, você pode ter cometido desvario. Quem não comete? Quem não comete erros? Não sou eu que vou te julgar. A justiça humana já te julgou. Convida Jesus para a tua vida. E ele, que era uma criatura irascível, ele que era uma criatura violenta, gritava com todo mundo, xingava todo mundo, agredia todo mundo, maltratava todo mundo, ninguém gostava dele. Ele resolveu convidar Jesus para a vida dele. Segundo me disseram, olhe, essa história levou uns 30, uns 40 anos depois. Eu já estava morando em outra cidade, já tinha pedido contato lá com aquele pessoal todo. 40 anos depois, nós fomos chamados a fazer uma palestra num subúrbio muito violento do Rio de Janeiro. Lá, Senador Camará, numa favela. O Rio de Janeiro não é fácil, né? Em muitos lugares. Quando nós chegamos, tinha alguém do lado de fora dizendo: você vem comigo aqui.
E nós fomos subindo e ele dizia assim, ele é do centro, pode deixar passar. Ele é do centro, pode deixar passar. Era uma espécie de salvo-conduto para nós chegarmos lá no centro, onde tinha um centro espírita pequenininho, modesto. E na porta do centro tinha um senhor, baixinho, de cabeça branca. Quando eu me aproximei dele, ele me abraçou e disse no meu ouvido, você tinha razão. Convidei Jesus para a minha vida. E a minha vida se transformou. Dá água para o vinho. Quem tinha razão não sou eu, não. É Jesus Cristo que tem razão. Convida ele. Então, ele disse, eu aprendi com Jesus a tolerância, a solidariedade. Eu não levantei mais o braço para o outro. Não xinguei mais ninguém. Procurei ser amigo, ajudar as pessoas. O meu comportamento mudou. Isso foi observado. Eu consegui um indulto. E aprendi essa tal da doutrina espírita. Aprendi essa coisa do consolador. Porque eu tive a palavra consolador. A palavra significa que não está só. Consolar é não deixar o outro só. O Cristo Consolador é aquele que nunca nos deixa só. Jesus é o bom pastor. Nós somos as ovelhas do seu rebanho. Muitas vezes as ovelhas transviadas do seu rebanho. Mas nunca estamos sós. Jesus designa sempre alguém para nos apoiar, para nos amparar, para nos inspirar, para nos ajudar. Jesus nos conhece como suas ovelhas pelo nosso nome, nas múltiplas encarnações que nós tivemos, conhece a nossa história. É esse Espírito luminoso, ele olha para nós, sabe toda a nossa história. Nós somos criaturas trinas, nós todos temos um passado. E como estamos aqui na era das provas, das expiações, certamente o nosso passado não foi coisa muito recomendável. Mas temos o nosso presente. Nascemos aqui, num determinado local, num ambiente, com a nossa história pesando em nós, com a sociedade em cima da gente, que às vezes não é muita coisa boa, mas todos nós temos um futuro, todos nós. Fomos criados para a luz, nós somos filhos da luz, filhos do amor de Deus. Nós fomos criados para a luz, para o amor de Deus. Um dia isso vai tomar conta, e é Jesus. É Jesus que está nos orientando. É o meu irmão, ex-presidiário, considerado um assassino, bandido, cruel, não sei, era o que diziam, mas ele estava me abraçando. E vocês podem imaginar a emoção que nós sentimos, recebendo aquele abraço. Era o abraço do Consolador. Isso é extraordinário. O Consolador veio. Inicialmente, as pessoas que vieram em nome dele eram pessoas, né? Como dissemos Confúcio, como dissemos Mao Tse, como dissemos Lao Tse, como dissemos Sun Tzu, e tantos benfeitores que vieram trazendo a mensagem, cada um à sua moda, como Buda, né? Como Hermes, cada um à sua moda. Mas eram pessoas. O doutrina espírita é um conjunto, é o Consolador que está se colocando todo sobre a terra. Quanto tempo? Quanto tempo nós levamos para aprender a falar, aprender a cantar, aprender a pintar, cantar junto. Pitágoras, lá atrás, ele pegou assim um pedaço de madeira e colocou uma corda em cima e tocou a corda e ouviu. Dividiu a corda ao meio e viu como é que ficavam os sons, dividiu cada um desse ao meio e viu como é que... E ele estava, aquele metrônomo elementar, estava descobrindo as bases matemáticas da música. Essa coisa que vai um dia incendiar os corações, tomar conta das emoções. É Jesus. São missionários, mensageiros. Mas agora vem essa doutrina que vai se colocar através desse imenso grupo de espíritos que vem trazer a mensagem para nós. E nos convida para que você viva a mensagem a duas palavras-chave. A abnegação, sabe? Você se entregar, você se oferecer, aquela dedicação integral, abnegação absoluta, para que você seja considerado um homem daquela equipe de Jesus, aprendendo gradativamente a sair das provas, das expiações, para um tempo novo, da regeneração, o amor começando a brilhar dentro de você. Eu conheci um homem muito estranho, sabe? Porque ele chegou perto de mim, um terno, a gente não sabia onde é que começava o tecido, onde é que começava o cerzido, todo costurado, aquela cor indefinida do terno, uns sapatos que certamente eram maiores do que os pés dele, que ele pisava com dificuldade. Depois eu verifiquei que os sapatos eram furados na sola e ele colocava jornais e revistas ali dentro para poder andar.
Aquele homem pequenininho, já com uns 80 anos, daí para mais, frágil, muito frágil. Ele disse assim: nós temos um centro espírita chamado Ismael. Eu imaginei, Ismael é o mentor do Brasil, né? Deve ser um senhor centro espírita. Você pode ir lá fazer uma palestra? Onde é que fica? É na Baixa da Égua. A Baixa da Égua é uma favela daquelas pesadas, um morro enorme, lá em cima o centro espírita, Ismael. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, olha, tem rodado esse mundo aí. Eu nunca vi um centro espírita tão pequeno na minha vida. Era muito pequeno, Ismael. Incrível, né? Mas chegamos lá e vimos aquele homem, aquela gente, era dentre os pobres, os mais pobres, estava ali. E havia pão, havia café, e ele, vamos rezar, ele rezava, dava o Pai Nosso, vamos cantar, as pessoas cantavam e distribuíam, era uma alegria. Aquele homem tinha mais de 80 anos, frágil, vivia lá em cima, no próprio centro espírita, ele morava lá, no cantinho tinha um colchão no chão, onde ele dormia, tinha lá um banheiro, fazia sua necessidade, tomava o seu banho, era isso. Aquele terno absurdo, tinha uma gravatinha vermelha que descia, que era absolutamente indefinida, começava aqui embaixo do queixo, até lá embaixo, gravata fininha. Todo dia, às 6 horas da manhã, ele fazia higiene, levantava e descia da Baixa da Égua, chegava lá do outro, atravessava os trilhos do trem, e do outro lado tinha um quartel grande do Exército, era um parque de depósito de material de mecanização. E ele ficava lá, 80 e tantos anos. Ele era auxiliar de porteiro. Mas escuta, você não é aposentado? Eu venho trabalhar todo dia, porque tem um coronel aqui que é muito bom. Ali pelas 3 horas da tarde, ele manda servir um café com leite e um pão com margarina para todo. Tinha mais de 1.500 pessoas que trabalhavam naquele quartel, civis e soldados. E esse lanche fica aí para as pessoas. E muita gente não toma o café com leite. E muita gente não quer esse pão. Então o coronel, que é homem bom, deixa ele todo dia, ele saía lá do centro espírita. Ele saía com uma bolsa de um lado e uma outra bolsa do lado. Uma bolsa cheia de garrafas térmicas, que ele enchia com aquele café com leite que recebia lá. A outra bolsa ficava cheia dos pães que ele trazia. E ele vinha subindo. Era de ver aquela subida gigantesca, aquele homem velho, carregando aquele peso, subindo. E lá no alto, aquelas mães, muitas vezes o único alimento daquelas pessoas. Como eu disse, dentre os pobres, os mais pobres. E era isso que ele fazia. Então, quando chegava, vamos rezar para o coronel, vamos rezar para os soldados, porque é graças a eles que nós temos isso aqui. E aí preparava, separava, e o pessoal comia. Como eu disse, muitas vezes, a única refeição. Única refeição. Mas um dia ele voltou lá do quartel, 6 horas da tarde, tristinho, as bolsas vazias. É que mudou o coronel. O coronel que chegou lá disse que não pode sair nada do quartel. Mas um dia ele vai deixar. E todo dia ele ia para lá, 6 horas da manhã, sentava lá na portaria, ajudante de porteiro. E não tinha café com leite, mas todo dia ele ia. Um dia, o coronel vai deixar. Passou muito tempo. E as pessoas desesperaram, porque muitas vezes aquela era a única comida que eles tinham. Então, caiu uma tempestade, sabe? Uma tempestade dessas, cai de vez em quando no Rio de Janeiro. Aqueles rios todos enchem, aquelas ruas ficam alagadas. E ali eram umas 7 horas da noite, escuro, faltando energia elétrica. E vem um daqueles carros antigos do Exército, a gente chama uma Dodge, Maria Gorda, que o motor era estreito na frente, era largo atrás. Era Dodge Maria Gorda. E vem o soldadinho dirigindo no meio daquela tempestade, a água alta. No banco de trás vem uma pessoa sentada com uma criança no colo. E o soldadinho vai tentando vencer aquela coisa alagada, mas não teve jeito. A água entrou no carburador e o motor parou. E aí foi um desespero. O senhor sentado, passar a mão na cabeça, o que nós vamos fazer? O soldadinho, a Dodge era pesada. De repente, sai da esquina, uns 15 ou 16 garotos, rapazinhos, deixa que nós empurra, como eles falaram. E começaram a empurrar. O soldadinho foi dirigindo, atravessaram aquela vila militar, mais de quase 2 quilômetros, empurrando aquele carro no meio daquele aguaceiro. E lá no meio da vila tinha um hospital militar. A Dodge virou para o hospital militar. E eles foram
O médico já tinha sido avisado, veio receber aquele senhor que desceu e disse para os meninos: esperem aí. E a criança foi atendida lá dentro. E daqui a pouco o médico voltou e disse: graças a Deus, ela salvou a vida dela. Ela agora está fora de perigo. Então, aquele senhor disse: por que vocês fizeram isso? Não, é que nós lemos aqui no para-choque do carro, que esse carro é lá do quartel, onde o seu Manel Félix vai todo dia buscar aquele café. O coronel um dia vai dar o café com leite. Era o coronel. No dia seguinte, quando o Mané Félix vai trabalhar, 6 horas da manhã, com as suas bolsas vazias, sem muita esperança. Quando ele chegou na portaria, o porteiro disse assim: coronel quer falar contigo. Ele foi lá, deve ser uma coisa meio complicada. O coronel disse assim: olha, os meninos salvaram a vida da minha filha, os teus meninos. A partir de agora, você vai levar todo o leite que puder, todo o café que puder e todo o pão que puder. E foi uma festa. Olha o coronel, aquele sentimento maravilhoso. Esse homem representa o Consolador. É gente assim. Você é abnegação e devotamento. Abnegação é a crença efetiva. Dá de si, se entrega, ama. Espíritas, amai-vos, está aqui. Instruí-vos. Coloque o amor. Você está aqui, você renasceu. É isso que está escrito, é isso que Jesus está dizendo há 4,5 bilhões de anos. Você nasceu para aprender o amor. Eu não sei como é o amor de Jesus. É um amor suprassubstancial, muito acima da minha compreensão. Mas eu começo agora. Com um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um pensamento bom, uma ternura, uma prece. É o amor. É o meu amor pequenino, que vai acendendo pequeninas luzes dentro de mim. E um dia serão tantas luzes, embora sejam muito, muito pequeninas, mas serão tantas luzes que é como se fosse um luzeiro. Já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim. Então é uma estrutura, é isso que nos ensina esse Consolador prometido. Abnegação e devotamento. Quando nós conseguimos com o nosso irmão, nós fazíamos a campanha do quilo naquelas ruas grandes, compridas, ali daquela região. Aquele calor imenso do Rio de Janeiro, mas ele ia lá com as suas bolsas, batendo de porta em porta, 1 quilo de batata, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão, campanha do quilo. E aquela equipe toda com ele. Ele já estava muito idoso, aquele peso que é difícil de carregar. Nós conseguimos com o motorista do ônibus que ele pudesse ir de ponto em ponto, ele descia para pegar naquelas casas na periferia, pegava a doação. Mas um dia, num domingo de tarde, nós nos aproximamos de uma esquina e vimos uma opção de gente no chão. E o que aconteceu? Não é que o motorista, ele freou, o nosso amigo estava com as 2 bolsas pesadas, uma em cada mão, se desequilibrou, se projetou lá fora do ônibus, bateu a cabeça no meio-fio, abriu a cabeça. E ele estava ali. Eu coloquei ele nos meus braços. Nós éramos amigos de vários anos. Admirava profundamente aquele homem, tão simples, pouco alfabetizado, mas com tanta energia, com tanto amor, com tanta solidariedade, expressando efetivamente o que nos diz o Cristo Consolador. E ele sorria, o sangue escorria, o cérebro estava se vendo. Eu disse: Mané Félix, você está aí com a cabeça aberta, você está desencarnando, Mané Félix, você está sorrindo. Ele riu. Você sabe, eu pedi a vida. Depois que eu aprendi do Cristo Consolador, eu pedi a Jesus que me deixasse viver servindo. E não só ele deixou, como ele está deixando eu morrer servindo. E desencarnou ali. No dia seguinte, um cemitério modestíssimo que tem lá em Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro, paupérrimo, cidade, das pessoas muito pobres, estava lá o corpo dele. Milhares de pessoas, da Baixa da Égua e de muitas favelas em torno. Não tinha bandido, não tinha acelerado, não tinha essas coisas. Eram todos chorando. Que será de nós agora que o nosso paizinho morreu? Paizinho. Eu me lembrei daquele homem com aquele terno absurdo, com aquela gravata que parecia uma língua, aqueles sapatos abertos, com aquelas coisas na mão. E as pessoas, meu paizinho, as pessoas choravam. Eu estava fazendo a minha prece de cabeça baixa junto. Quando eu vi uma voz, a voz gritava e dizia: meus amigos, meus irmãos, este homem deu tudo para todos nós.
deu a sua vida, além do pão e do café, Ele deu a sua vida para nós. Vamos fazer uma oração de gratidão por termos convivido com um Espírito como esse, luminoso. E fez uma prece maravilhosa, que terminou com um Pai Nosso incrível. Quando ele terminou, eu abri os olhos e olhei. Era o coronel, interessante, fardado de coronel, naquele enterro tão modesto, escrito aqui, Jesus. O nome dele era Coronel Jesus. Que lição! Que lição! Parecia o próprio Jesus que estava ali. Isso é o Consolador. São essas coisas. Abnegação e devotamento. É isso. O fardo leve. Faça as coisas boas. Entregue-se. É para isso que estuda, por isso que eu falei no início. Esse capítulo, ele é pequeno, mas é denso. É difícil de compreender. Para nós, espíritos ainda primitivos, é difícil compreender. Quanto amor, quanta solidariedade. Como é Jesus? Quando fala o Cristo Consolador, nós só sabemos que não estamos sós. E que Ele tem um amor tão grande, tão grande, tão grande, que Ele é capaz de envolver cada um de nós. Esses bilhões de pessoas que estão encarnados e desencarnados, que fazem parte desse grupo da Terra. Que Jesus colocou aqui, Deus colocou aqui, para iniciar a sua trajetória. Por isso, diz os benfeitores espirituais, não duvide de Jesus. Ele está há 4,5 bilhões de anos cuidando desse planeta. Ele está há milhões e milhões de anos cuidando de cada uma das pessoas, dos espíritos que Deus coloca aqui para crescerem, orientando a evolução de cada uma dessas pessoas. Não duvide do que Ele é capaz. E nesses dias difíceis, de transição, dessa era das provas e das expiações, nós estamos vendo as guerras, a guerra na Rússia, né, terrível, a Ucrânia, a ameaça nuclear, o Irã envolvido lá com Israel, o Líbano, ameaças nucleares, coisas terríveis, os problemas com o meio ambiente, né, tanta tragédia, tanta ignomínia, tanta maldade, tanto crime. A gente chega a dizer, será que nós vamos mesmo passar para a era da regeneração? Então os benfeitores dizem, mas você duvida de Jesus? Há 4,5 bilhões ele está cuidando de tudo isso. Obviamente, a regeneração está vindo por aí. Nós hoje temos muito amor no mundo. É que o amor não tem mídia. O amor não aparece na televisão. Quantas pessoas, os médicos sem fronteira, criaturas do mundo inteiro que vão cuidar das crianças sofridas na África, das crianças sofridas nas guerras, os órfãos, vão cuidar, vão criar vacinas, vão levar roupa, alimentação, pegando isso no mundo inteiro, a um nível de solidariedade tremendo. Agora mesmo nós vimos no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes que aconteceram, o Brasil inteiro se mobilizou. É o amor, fazendo com que esse bem possa surgir e ajudar as pessoas. Há muito bem, hoje cuida-se muito dos animais, os pets. Quanta preocupação com o meio ambiente, procurando resolver essas questões, juntando as pessoas, seus deveres, seus entendimentos, sua realidade, para que possamos todos ter um planeta adequado. É Jesus conduzindo essa transição. Por isso veio a doutrina espírita, para que nós possamos aprender, possamos nos educar para a nova era, colocando que aqueles valores da terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, sejam realmente os subsídios que vão alimentar a nossa alma, que vão orientar nossos pensamentos, vão dominar a nossa arte, o nosso canto, a nossa pintura, a nossa ternura, o nosso amor, a nossa misericórdia, para que nós possamos efetivamente crescer na direção do bem. Quando você estuda esse capítulo 6, debruce-se sobre a grandeza de Jesus e verifique como nós somos pequenos. Mas é tão grande, tão grande, tão grande o amor de Jesus, que é capaz de suplantar toda a nossa inferioridade, por maior que seja essa inferioridade, e gerar, apesar de nós mesmos, muito amor, muita luz e muita paz. É o muito amor, a muita luz e muita paz, que nesse instante estamos pedindo a Jesus que possa fazer com que cada um de nós sinta no seu coração esse toque sagrado dessa misericórdia sublime,
o amor de Jesus, Consolador prometido, que está aí, ao lado de todos nós, orientando-nos para que nós um dia sejamos efetivamente portadores da luz. Muito obrigado, muita paz a vocês.